Lesões por pressão em pessoas com Covid. Já ouviu falar? Certamente você teve ou conhece alguém que teve Covid. Certamente entre as pessoas que você conhece, alguém ficou internado ou teve algum familiar, algum parente, algum conhecido que ficou internado com Covid. Minimamente você ouviu alguma história de alguém que passou um longo período internado com Covid e que saiu dessa internação com inúmeras complicações, entre elas as lesões de pele. Durante a pandemia de Covid, houveram inúmeras internações, a maioria delas bastante prolongadas, pacientes muito graves que passaram longos períodos entubados e, quando recuperados e com alta para as suas casas, apresentavam outros problemas para a família ter que se preocupar. Não só as lesões de pele, mas alterações neurológicas, respiratórias, motoras, que acabaram se desenvolvendo devido ao longo período internado. Bem, as lesões de pele nesses pacientes foram muito frequentes. Os pacientes internados, principalmente aqueles internados em UTIs, que ficaram mais graves, certamente saíram com uma ou mais lesões de pele. Mas por que isso acontece? Por que essas pessoas desenvolveram essas soluções de continuidade? Por que elas perderam a sua pele durante a internação? Bem, as lesões por pressão, elas já são antigas conhecidas nossas, profissionais de saúde. Elas se desenvolvem, conforme o nome diz, devido à pressão exercida pelo peso do corpo sobre as nossas estruturas moles, tudo isso exercido sobre e contra uma superfície de apoio. Esses dois fatores pressionam ali a nossa pele e com isso deixa de haver circulação para a pele. A circulação é fundamental para que a pele se mantenha viva, saudável. Como isso não acontece por causa da pressão exercida, a pele naquele local então acaba morrendo e é então formada a lesão por pressão. Em pacientes com Covid, essa situação ela acaba se tornando ainda mais frequente, acontece muito mais precocemente e se desenvolve de forma muito mais rápida e muito mais agressiva. E isso porque não só as condições clínicas desses pacientes são graves, pacientes entubados, com oxigenação muito ruim, mas também porque o próprio vírus da Covid, ele causa vasculite, ou seja, a inflamação dos nossos vasos, inclusive dos nossos capilares, que são as nossas artérias e vênulas mais fininhas que chegam até a nossa pele para irrigar as nossas extremidades, inclui-se aí a pele. Portanto, essa inflamação, essa vasculite, ela prejudica e muito a circulação nesse local, ou seja, a chegada de oxigênio, nutrientes, fatores de crescimento, todas as nossas células sanguíneas que precisam chegar até a pele para que ela se mantenha íntegra, fica prejudicado. Com isso, nossa pele fica muito frágil e se rompe com muito mais facilidade, com menos estímulos, com menor tempo de pressão exercido sobre essa pele, ela acaba então entrando em estado de morte tecidual e formando as lesões. Muito bem, uma vez formadas essas lesões no paciente com Covid, essas lesões evoluem de forma muito rápida, de forma muito agressiva, criando lesões de dimensões, de proporções muito grandes, não só no tamanho externo, largura, comprimento, mas também na sua profundidade, nos planos que são atingidos abaixo da pele. O que eu vi enquanto profissional especialista e recebendo esses pacientes tanto durante a internação quanto para acompanhamento ambulatorial são feridas muito diferentes, de proporções muito maiores do que nós já estamos acostumados a ver em pacientes graves e com internações prolongadas. Mas e aí? O que fazer quando eu recebo então o meu familiar, o meu parente em casa com estas lesões? O que deve ser feito? Como tratar essas lesões? Bem,
A minha experiência me mostrou que 100% dos pacientes que eu recebi com este tipo de lesões de pele pós uma internação por Covid tem biofilme. E o biofilme ele exige um manejo bastante específico para que ele seja tratado e não interfira na cicatrização. Além, é claro, do tratamento do biofilme, é necessário que seja investigado se essa ferida não tem já uma infecção em si, que também precisa ser manejada. Depois disso, de tirar esses fatores da ferida, é que nós vamos pensar em estimular a cicatrização. E para estimular a cicatrização, obviamente que nós temos recursos tecnológicos inúmeras coberturas que podem nos ajudar, mas isso envolve também uma suplementação, uma adequação alimentar de vitaminas, de proteínas, de óleos essenciais para o nosso organismo, para que esse organismo que está tão debilitado tenha condições de recuperar todo esse dano que foi causado à pele. Para isso, é claro, eu preciso ter conhecimento da influência da parte nutricional na cicatrização, conhecer os suplementos que já existem no mercado, qual seria o mais indicado para aquele paciente. E obviamente que para isso eu preciso de uma anamnese, um exame físico muito acurado do meu paciente para saber, inclusive, se ele não tem contraindicação de receber esse tipo de suplemento. Além de tudo isso, existe o cuidado com a pele ao redor dessa lesão, que também exige um olhar especializado para que eu não acabe tendo, com as trocas de curativos, até mesmo com o excesso de exudato nesse local, tendo novas lesões. A seleção de coberturas, obviamente nós temos uma gama enorme de coberturas no mercado e eu vou ter que avaliar não só o estado da lesão, mas também quais as condições de mobilidade desse paciente. Se ele precisa de um fator a mais de acolchoamento para que esse local não continue sofrendo dano, se ele tem condições de se mobilizar sozinho ou se toda a equipe de apoio, a rede de apoio desse paciente vai ter que ser capacitada para fazer a mudança de decúbito para que ele não sofra ainda mais, para que esse local não sofra ainda mais os efeitos da pressão e do cisalhamento, para que haja então de fato um ambiente de estímulo à cicatrização. O controle do clima desse local também é fundamental para a cicatrização, e aí eu preciso saber manejar adequadamente a quantidade de líquidos, do exudato desse local, a temperatura. Todos esses fatores vão influenciar na boa cicatrização. E para toda essa avaliação e para a indicação correta de qual é o manejo mais adequado, é claro que você precisa procurar um especialista ou uma pessoa que tenha muita experiência no tratamento de feridas. Nem sempre nós conseguimos encontrar, dependendo da região do país, regiões mais longínquas, eu não consigo encontrar um especialista, mas eu consigo encontrar de repente uma pessoa que tem muita experiência no tratamento de feridas, que tem conhecimento, que busca esse conhecimento e consegue me ajudar nessa cicatrização. É possível cicatrizar feridas tão grandes assim? Com certeza. Com o manejo correto, com o acompanhamento dessa lesão e adequação do tratamento a cada fase da ferida, porque eu não faço um tratamento do início ao fim da cicatrização. Essa mudança é dinâmica, a cicatrização é dinâmica, exige reavaliações contínuas, periódicas, e o tratamento vai mudando ao longo do caminho. Com isso, eu consigo sim cicatrizar em feridas de grandes proporções. Portanto, se você conhece alguém que precisa de um tratamento de ferida, que tem uma ferida pós-Covid, que esteve internado e precisa de um tratamento para essa ferida, procure um especialista na área de cicatrização que certamente vai conseguir ajudá-lo com conhecimento, com as tecnologias, com o uso de terapias adjuvantes como o laser é um grande aliado. A fototerapia dinâmica acelera muito a cicatrização dessas feridas, isso é uma experiência que eu tenho visto
com todos os meus pacientes que eu acompanho com feridas pós-Covid. Tudo isso vai auxiliar essa pessoa que tem uma ferida na pele como consequência de uma internação por Covid a recuperar também este dano, que causa uma ansiedade e uma preocupação muito grande no paciente em toda a sua rede de apoio. Portanto, se esse é o seu caso, se você tem alguém nesta situação, não hesite, procure um especialista na área de cicatrização para que vocês consigam ter a resolução desta situação bastante desagradável, bastante incômoda, que causa muita ansiedade, tanto para o paciente quanto para a sua rede de apoio. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, não esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho das notificações para você ser avisado sempre que um novo vídeo for lançado. Nos vemos no próximo vídeo.